Fala galera, bem-vindo ao meu canal, Assuntos de Mercado. Aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática. Hoje aqui no dia 28 de dezembro, 11 horas 49 minutos. Vamos lá para o nosso vídeo aqui, Economia em Destaque. Bom, estamos aqui no site do G1 Economia, né? Se você tem outra fonte confiável, pode procurar também, mas as matérias e as notícias não mudam. O desemprego cai para 11,2% em novembro, a menor taxa desde 2016. De acordo com dados aí do IBGE, mostram que o índice de desemprego tem caído aí nos últimos meses, de novembro para dezembro, né? Caindo aí em cerca de 11,2% em relação a dados anteriores, né? Então, saiba-se que a economia está sendo estimulada e a tendência é que o desemprego caia e mais pessoas empregadas no mercado. Bom, uma notícia que saiu ontem, né, que não foi boa para nós que somos consumidores, em relação ao reajuste aí do preço do gás de cozinha, que subiu em cerca de 5%. Atualmente, a cotação do gás está provavelmente aí no comércio cerca de R$ 75, né? Agora ele vai para próximo da casa dos R$ 80 ou mais. Então prepare o bolso, pois o gás de cozinha e o gás industrial também tiveram um aumento expressivo, o que não é bom para nós que somos apenas assalariados. Bom, continuando aqui nosso giro de notícia aqui, né? Vamos dar uma olhada. Bom, aqui não tem mais nada de interessante, mas podemos puxar um outro gancho. O que seria esse? Vocês viram falar aí no mês de dezembro que a taxa Selic ela baixou mais uma vez. Ela foi de 5% para 4,5%. Mas o que essa taxa influencia para você, né, que é consumidor, para você que é comerciante, para você que é empresário? O objetivo da taxa Selic ter diminuído aí de 5% para 4,5% no mês de dezembro é para estimular a alta da inflação. Isso mesmo que você ouviu. Diminuindo a taxa Selic, você estimula uma alta da inflação e faz com que o dinheiro tende a circular em maior quantidade no mercado, pois o objetivo da diminuição dessa menor taxa de juros aí do mercado, né, que é colocada pelo Comitê de Política Monetária, que é o Copom, né, do Banco Central, é fazer com que haja mais dinheiro, né, na economia em si. E vamos entender então, aumentar a taxa Selic, né, que seria aí aumentar ela de 5 para 6 para 7, assim sucessivamente, iria causar uma desaceleração da economia, né, o que iria impedir a alta da inflação. Bom, mas o contrário, diminuir a taxa Selic, vai fazer um maior estímulo, né, de consumo, vai aquecer a economia, vai influenciar principalmente empresários a injetarem dinheiro na economia, a criar, né, trabalho, mão de obra qualificada, é claro, e aumentar, consequentemente, a inflação, fazendo com que ela bata a sua meta, pois ela está abaixo da meta necessária. A taxa Selic baixa para empréstimo, também se você quer tomar dinheiro emprestado em alguns bancos, né, com a taxa Selic em menor taxa, em menor valor, é mais viável, pois os juros tendem a ficar mais baixos também. A taxa Selic baixa para investimentos. Porém, o contrário, se você tem alguns investimentos, né, em renda fixa ou em títulos públicos, né, como é o caso do Tesouro Direto, CDBs ou mesmo na poupança, os seus rendimentos ficarão menores a partir de agora, né, com a taxa Selic em baixa. A taxa Selic em baixa, que já falamos que ela é boa para a inflação. Como a taxa Selic afetou meu dinheiro? Bom, afeta da seguinte forma. Se eu tenho dinheiro em renda fixa, eu vou ter uma desvalorização dele, eu não vou ter uma rentabilização boa. Se eu quero pegar crédito, né, no mercado, isso é bom que eu pagarei juros mais baixos aí. Isso é ótimo. Tudo que você precisa saber é que ela vem para estimular o mercado, né, vem para estimular a economia em si. Bom, outra notícia ruim, tanto quanto a do gás lá, né, do aumento do gás de cozinha, foi que a inflação do aluguel acelera agora de 2,9% em dezembro e fecha o ano de 2019 em 7,3%. Bom, o que está acontecendo então? Devido a grandes influências, né, do mercado interno e externo, a taxa de juros aí também em baixa fez com que o aumento do aluguel, né, acontecesse
na mesma perspectiva da economia. Bom, vamos ver aqui quais são as influências. Ó. As influências em dezembro levaram um aumento na taxa do aluguel. Então, se você paga aluguel, infelizmente, no ano de 2020 terá um reajuste. Isso aí é devido ao preço do boi, da carne bovina, do milho, do minério, do café, preços que o consumidor, né, vem pagando no mercado. O jogo da lotérica aumentou, a gasolina aumentou, o catro, o contrafilé, partes, né, da carne bovina que está em alta. Irei explicar também agora o porquê do preço da carne ter aumentado tanto assim. Entre os preços da construção também, o ajudante especializado, o servente, pedreiro, eletricista, carpinteiro. Então, tudo acompanhou essa alta, fazendo com que a taxa do aluguel também subisse. De acordo aí com o FGV, né, o índice que mede a incerteza da economia sobe em dezembro, disse a UFGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que calcula aí o índice de incerteza econômica. Então, o índice de incerteza econômica, né, como estamos transitando num cenário de economia mais baixa para uma economia mais alta, ficou bem variável, né, prejudicando aí algumas aplicações financeiras no mercado. Aí agora chegou-se o fim de ano e você quer fazer um bom churrasco, né, quer convidar seus parentes e amigos e não sabe o porquê que a carne aumentou tanto assim e faz a seguinte pergunta: o preço vai abaixar, né? Vai continuar nesses patamar alto o ano que vem, no ano de 2020? Como vai ficar? Bom, o preço da carne disparou em novembro para dezembro, aí subindo em média 8%, puxando a inflação do mês também, né? A inflação tendeu a aumentar um pouquinho, de acordo com o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística. Mas por que que isso está acontecendo? Por que que aconteceu? Olha, o Brasil é um grande produtor de carne bovina, né? Estima-se que hoje tem cerca de 215 milhões de bovinos, né, no país. Isso é mais do que temos aí de brasileiros no nosso país. Bom, então, para entender, com a crise, né, que os Estados Unidos começam a enfrentar comercialmente com a China, o Brasil tende a ser um grande exportador de carne bovina para os chineses. Dessa forma, a China também vem enfrentando uma crise lá devido a uma doença, né, uma peste suína africana que afetou o país desde o ano de 2018, fazendo com que haja várias mortes, né, dos animais que eles têm lá para o consumo, para o abate. Então, a China começou a exportar grande parte da nossa carne, né? Da nossa carne, principalmente da carne bovina, carne suína também, para o seu país, fazendo então com que a produção para o próprio brasileiro diminuísse, né? E a oferta também diminuísse, fazendo com que o preço aumente consequentemente. Outro ponto que influenciou também a alta da carne foi a liberação, é isso mesmo, a liberação de parte do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que foi liberada pelo governo, né, uma medida para estimular a economia, mas, por outro lado, fez com que injetasse mais dinheiro no mercado, fazendo assim com que as pessoas comprassem mais carne e, consequentemente, o preço aumentasse. Com a liberação também, agora em dezembro, do 13º salário, né, influenciou em grande parte aí para a procura da carne para fazer o churrasquinho aí de fim de ano com os parentes, fazendo assim com que a oferta, né, diminuísse perante a grande procura. Bom, a carne bovina está tão cara assim, o aumento aí das vendas para a China propiciou o aumento agora para nós, mas não é o único, né, o único fator, que já explicamos aí o porquê. A carne vai baixar de preço, ela pode dar sinais de queda agora em janeiro, fevereiro, assim por diante. Mas temos que entender que esses patamares eles estavam represados e que esse preço vai continuar alto sim. Principalmente na China, né, que os períodos de chuva lá também foram diferentes, assim como esse ano. Então toda a produção, né, do bovino, do suíno, atrasou, assim como no Brasil, e gera essa crise, né, de procura da carne, fazendo com que tanto no Brasil quanto na China aumentasse aí a procura e não havia oferta suficiente para essa demanda. Qual a carne mais barata? Olha, todos os cortes de carne bovino e suíno ficaram caras, né? E aquelas carnes que chamamos de segunda, terceira, sei lá, carnes que têm mais ossos, né, vamos dizer assim, também acompanharam o preço. Consequentemente, nessa alta,
o frango, né, o ovo, ele tende a subir também, pois se você não consegue comprar carne bovina pelo mesmo preço que era antes, você tende a consumir outras carnes vermelhas, que é o caso do frango, né? E ele também há uma procura maior e o valor dele aumenta nessa caminhada. Bom, vamos ver aqui. Vai faltar carne no Brasil? Não vai faltar, porque a produção, né, como já disse aí, tem grande quantidade de bovinos no país para exportação e para o consumo próprio. Como economizar no churrasco? Aconselhamos que para economizar no churrasco você faça aí um gerenciamento financeiro do que você pode gastar, né, agora nesse final de ano, para que você não fique aí pego de surpresa, pois sabemos que o gás aumentou, a gasolina aumentou, né? Vimos aí na refinaria de petróleo que o diesel e a gasolina iria subir também, uma porcentagem considerada. A carne aumentou, o aluguel vai aumentar. Infelizmente, são notícias ruins para nós que somos assalariados, ou para aqueles que estão desempregados ainda é pior, né? Que a situação aí do emprego, apesar de ter diminuído, como já mostrei aqui, a taxa de desemprego, ainda é preocupante o desemprego no país, né? O frango está caro, pois se você não compra a carne bovina, você tende a comprar o frango, né, para substituir a carne na mesa. Então ficou aí a nossa economia em destaque. Se você gostou desse quadro, desse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Falou, pessoal, tchau, obrigado e até mais. Valeu!